Olá, senpais, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos estudar essas coisas aqui. Na aula anterior estudamos o conceito de corrente elétrica e tensão elétrica. Na aula de hoje nós vamos estudar alguns circuitos básicos e alguns conceitos que envolvem potência. Mas antes disso, nós devemos aí formalizar algumas representações que são amplamente utilizadas para representar alguns elementos elétricos. Confira a tabela. Você pode pausar o vídeo para acompanhar cada item ou simplesmente dar uma olhada no slide que segue na descrição. Veja que uma fonte de tensão contínua, como uma pilha ou uma bateria, ao invés de ser desenhada, estilizada, uma pilha, uma bateria, conforme nós enxergamos no cotidiano, representamos simplesmente por dois traços de reta, um maior e outro menor. O traço mais comprido representa o polo positivo e o traço menos comprido é o polo negativo. Nós temos também representações de fonte de tensão alternada, os fios de ligação, a junção de condutores, ou seja, a emenda possível de fios, a chave interruptora, uma lâmpada que é basicamente uma circunferência com um X dentro, a ligação terra, extremamente importante, o elemento fusível, ou disjuntor, e o resistor, que a gente vai estudar logo mais. Sendo o resistor variável, nós temos aí o reostato, que é representado por um símbolo parecido, porém tem uma seta indicadora. Portanto, um exemplo bastante simples de circuito elétrico, você acompanha agora. Veja que estamos utilizando fios condutores, ligando a fonte de tensão a três lâmpadas ligadas em série. Temos que lembrar que na representação do circuito, utilizamos muito o sentido convencional, que seria o movimento de carga positiva. Então é como se carga positiva saísse do polo positivo, desse uma volta no circuito e chegasse até o polo negativo. Mas é extremamente importante lembrar que para que a corrente elétrica exista, esse circuito deve ser fechado. Caso exista algum tipo de interrupção no meio do caminho, gerada propositalmente por um interruptor ou uma falha no circuito, essa corrente deixará de circular e nós teremos um circuito em mau funcionamento. Todo circuito em funcionamento, ele consome uma quantidade de energia e o consumo dessa energia está associado à potência que ele é capaz de desenvolver ou dissipar. Para se determinar a potência desses dispositivos, nós utilizamos a seguinte relação. A potência P vai ser a quantidade de energia medida em Joule dividido pelo intervalo de tempo medido em segundo. A unidade de potência é resultado da divisão Joule por segundo, resultando em uma nova unidade, o Watt. Então, se a gente analisar as informações contidas aí no manual de instruções de qualquer equipamento elétrico, por exemplo, um aparelho sonoro, e estiver escrito 100 watts de potência, espera-se que esse equipamento esteja utilizando 100 joules de energia para cada segundo de funcionamento. Como a potência muitas vezes está associada à taxa de transformação de energia, pensando num sistema ideal, estaremos imaginando que esse equipamento está transformando 100 joules de energia elétrica em energia sonora. No caso de uma lâmpada, energia elétrica em energia luminosa, por exemplo. É claro que tudo vai depender do rendimento ou eficiência desse equipamento. Analisando mais a fundo essa fórmula que acabamos de ver sobre potência, nós podemos lembrar de uma condição que vimos lá atrás em eletrostática. Vamos dar uma olhada? Vimos que o trabalho é a variação da energia potencial, ΔE, que é igual à carga que está se movimentando multiplicada pela tensão elétrica, ou DDP, a diferença de potencial. Lembrando que potência é a quantidade de energia sobre o intervalo de tempo, e que essa variação de energia utilizada vai ser o trabalho realizado, podemos substituir o produto carga vezes DDP na fórmula, encontrando a seguinte expressão. Note que nessa expressão nós temos a razão carga elétrica pelo tempo, e isso nós vimos na aula passada, que é basicamente a intensidade média da corrente elétrica. Isso permite reescrever a forma de potência como sendo o quê? A intensidade da corrente elétrica I multiplicada pela diferença de potencial U. Então a forma que a gente acabou de ver deixa bem clara essa relação que existe entre corrente elétrica e DDP para a obtenção da potência elétrica de um determinado aparelho. E isso pode nos levar a algumas discussões. Por exemplo, se nós temos um equipamento com uma potência muito elevada, porém nós apenas podemos utilizar a tensão elétrica disponível na nossa casa, é necessário que a corrente elétrica vá aumentando conforme seja requisitado. Por isso que nós devemos estar atentos à fiação que conduz essa energia até o seu aparelho. Falando no consumo de energia, provavelmente você já deve ter se assustado com valores que chegam na sua casa sobre consumo de energia elétrica, a famosa conta de luz. Quando nós lemos a conta de luz, a quantidade de energia consumida na residência não é medida em Joule.
mas uma unidade muito mais corriqueira conhecida como quilowatt-hora. Essa quantidade de energia pode ser entendida como sendo o total de energia consumida por uma soma de potência de 1000 watts, ou seja, 1 kW, durante uma hora de funcionamento. Assim, o consumo total de energia que uma residência pode apresentar vai ser dada pela seguinte expressão. Nós acabamos de ver que a potência é a quantidade de energia sobre tempo. Isolando a energia da nossa expressão, teremos o produto potência pelo tempo. Essa energia nós agora vamos utilizar o quilowatt-hora. Veja que a equivalência é bastante diferente. 1 kWh é praticamente 3,6 milhões de joules. Para obter essa unidade quilowatt-hora, é necessário lembrar que para transformar de watt para quilowatt devemos dividir por 1000 e o tempo, que geralmente é usado segundo, para transformar em hora, dividimos por 3.600. Essa fórmula é útil quando nós temos aí equipamentos que apresentem potência constante. No caso de um equipamento que possa apresentar variações no valor de potência, nós temos que fazer uma análise gráfica. Dá uma olhada. Num gráfico de potência em função do tempo, vamos considerar que um determinado equipamento começa com uma potência P1 e vai aumentando conforme o tempo passa até atingir um valor de potência P2 num tempo T. A característica que nós vamos observar é que se a gente calcular a área desse gráfico, nós vamos obter a energia elétrica consumida. É bastante importante deixar claro as unidades que a gente está trabalhando nos eixos do tempo e da potência. Se nós queremos encontrar a energia consumida em kWh, nós devemos utilizar essas unidades. Então, galerinha, note que o consumo de energia elétrica não está associado a DDP, tanto faz se você conecta um aparelho em 220 ou 110 volts. O importante é ficar atento com a potência que ele pode apresentar. Por exemplo, se você tem uma lâmpada e ela funciona tanto em 110 como 220, ela deve apresentar a mesma potência no seu funcionamento. Então, para a aula de hoje é basicamente isso. Eu esqueci de comentar uma coisa extremamente importante, que nós temos que pagar a conta de luz. Para se determinar o cálculo da conta de luz, ou seja, quanto que você está devendo para a empresa, basta ver o seu consumo mensal em kWh e multiplicar pelo custo. Por exemplo, se você consumiu 100 kWh num determinado mês e o valor do kWh custa 50 centavos, você tem que pagar aí R$50. De volta para o vídeo. Fiquem atentos às novas grandezas da eletrodinâmica, principalmente o conceito de consumo de energia, que é bastante importante. Faça um resuminho, qualquer dúvida reveja essa aula e nos vemos na próxima. Se você nunca consegue encaixar isso aqui corretamente, tenta girar no sentido anti-horário primeiro, até ele encaixar certinho sozinho. Voilá!